Uma das coisas assim que eu fico pensando, né, a respeito da reforma, né, sobre a questão da própria teologia, né, é que muitas pessoas encaram muitas vezes a mudança, né. Posso citar aí, por exemplo, o Franklin Ferreira, né, que recentemente mudou a sua posição a respeito de Israel e a igreja, né. Não que ele tenha virado dispensacionalista, mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente encara essas mudanças dentro da nossa perspectiva teológica da seguinte forma: eu penso assim e eu vou morrer pensando assim. Se eu mudar, isso é algum tipo de demérito, né, da minha parte. Exato. Mas uma das coisas que mais me impactam com respeito à reforma protestante é que muitas vezes a gente precisa rever a nossa teologia. A gente Com precisa certeza. rever muitas coisas que a gente crê. Ou que, melhor dizendo, né? Muitas coisas que nós aprendemos, às vezes, na escola dominical, às vezes do nosso pastor. Não estou dizendo que você precisa ser contra a igreja, nada disso. O que eu estou dizendo é que muitas vezes nós recebemos algum ensino por tradição, e a gente pensa que existe algum tipo de demérito da gente rever na nossa própria teologia. Eu mesmo tenho muitas coisas. Eu posso pelo menos aí lembrar de 3 assim agora que eu estou revendo dentro da minha teologia e que, novamente eu digo, não é nenhum demérito, né, a gente rever a nossa teologia. Pelo contrário, quanto mais a gente estuda a própria escritura, mais a gente deveria ser levado a uma perspectiva não de mudança completa, mas da gente reavaliar aquilo que a gente crê, né? Exatamente. Porque, por exemplo, quando a gente pensa na reforma protestante, ela nada mais foi do que uma revisão teológica, né? Se a gente puder colocar nesses termos, né? E que foi uma revisão que mudou a história. Mudou a história. Não estou dizendo que você mudar o seu pensamento teológico vai mudar a história. Pode ser que aconteça. Quem sabe, Deus é gracioso para isso, né? Mas uma das coisas que eu aprendo muito com a reforma é justamente isso. É que muitas vezes a gente precisa deixar essa capa de orgulho, né, e lançar mão de muitas vezes até mesmo das tradições que a gente recebe, para poder rever a nossa teologia, para poder rever, será que de fato aquilo que eu aprendi no passado, aquilo que eu estou dizendo hoje é verdadeiramente bíblico? Então tem Exatamente. muitas coisas hoje, por exemplo, que eu leio nas escrituras, que eu aprendi no passado, né? A gente está aí fazendo uma série de vídeos no nosso canal sobre dispensacionalismo, né? Eu aprendi um tipo de dispensacionalismo, mesmo que muitas vezes sem saber que era esse nome, mas que muitas das coisas que eu aprendi eu estou revendo hoje, fazendo a série de vídeos para o canal sobre dispensacionalismo, sobre arrebatamento da igreja, né? A gente está até fazendo uma série aí sobre arrebatamento, vamos falar sobre o pré-ira, né? Então, o Matheus pode até falar melhor do que eu, né? Mas, então, assim, uma das coisas que, para mim, a reforma traz essa memória, essa lembrança, é que a nossa teologia não é perfeita, né? E às vezes a gente Exatamente. precisa, de fato, lançar a mão desse nosso orgulho, né? Muitas vezes da tradição que a gente recebe, para poder, de fato, buscar aquilo que está de acordo com a própria escritura, né? Que, como a Com gente certeza. disse, né, foi o ponto central ali da reforma, né? A questão da escritura, da salvação, né? E a gente precisa também fazer com que isso se torne parte também da nossa vida, né? Da gente poder analisar, será que de fato o que eu aprendi há 10 anos atrás é o que caracteriza aquilo que de fato a escritura ensina, né? Então, É. quer fazer E, mais alguma? não, só destacar a questão de que muitas vezes os teólogos se tratam como inimigos. É, Um esse é um dos pré-tribulacionista grandes não problemas, né? consegue conviver com um pós-tribulacionista, com um amilenista. Um Os caras querem amilenista. se morder, igual Paulo O, fala aos Gálatas, né? Por que vocês estão se mordendo? o Né? aliancista não E consegue conversar, ter uma conversa sadia com o dispensacionalista, e fica para chamando o ele. dispensacionalista de herege por aí. Poxa, Não, o pior nem é isso, né? Que tem muitos dispensacionalistas que é herege, mas o pior é falar que o dispensacionalismo é uma teoria escatológica, né? Aí é que é o problema. pois é, então, inclusive você falando sobre pontos de vista na nossa teologia, né, aprender a mudar, eu recentemente mudei 2 pontos de vista teológicos meus, porque
eu vi que estavam mais condizentes com as escrituras. Eu aprendi de um jeito, eu tive que mudar. Você falou do arrebatamento para a ira, eu era pré-tribulacionista. E recentemente, no ano passado, né, eu mudei a minha perspectiva acerca da grande tribulação, do arrebatamento. Então, essa é uma das coisas que eu disse que eu poderia, assim, me lembrar rapidamente a respeito do que eu acredito, que é uma das coisas que eu não tô falando que eu virei pra ira, ou que eu virei pós-tribulacionista, meso, né, eu ainda continuo como pré-tribulacionista, não sei até quando, mas... Bem em cima do muro. Não, eu tô analisando aí os pontos, mas o que eu quero dizer é que todas as vezes que eu li a carta de Paulo aos Tessalonicenses, sempre me deu sabe, aquela dúvida lá no fundo, falar assim, não, eu sou pré-tribulacionista, mas esse ponto aqui tá meio estranho. Mas eu vou continuar. A carta de Paulo aos Tessalonicenses foi o motivo da minha mudança, né? Em especial a segunda carta do capítulo 2, foi o motivo pelo qual eu tive que mudar essa perspectiva, porque não encaixa. Às vezes a gente tenta pegar uma visão teológica e encaixar a Bíblia nessa visão teológica. Isso novamente, a gente retornando aqui, é tirar a autoridade última das escrituras. Né? Eu não estou falando aqui, não estou querendo julgar o pré-tribulacionismo, não. Tá? Mas tá me chamando de herege. Não. Embora não seja tão falso assim, né? Mas, enfim, como você disse, nós precisamos ter humildade para reconhecer e, com certeza, estar sensíveis ao guiar do Espírito Santo no nosso estudo da palavra e na nossa leitura bíblica.